Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Domingueira E. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E que dia é hoje? El primer día de mi nueva vida. Nova vida. Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Esses são os nossos cumprimentos de todos os nossos encontros de amor exigente. É uma autossugestão, cria uma perspectiva de melhora constante em nossa vida, vislumbra uma melhora realmente. Busca assumir um compromisso pessoal de melhorar a cada dia, pois somos os verdadeiros responsáveis por nossa vida. Fazemos parte de algo bem maior que esta vida passageira. Tenha fé na vida, tenha fé no poder superior. Portanto, sempre enche o peito e responda cada vez melhor. Ficar melhor para servir melhor o próximo, a nossa família e a nossa sociedade. Precisamos lutar contra o negativismo e pessimismo que nos aniquila e adoece e nos concentrarmos no positivo que nos encoraja e fortalece. Visite o site do Amor Exigente. Lá você encontra as nossas revistas, livros, informações sobre as outras reuniões nacionais e a função Localiza E, onde você pode encontrar o grupo de Amor Exigente mais próximo da sua casa. Participar do Amor Exigente é de graça, mas tem custos. Se puder, contribua. Durante a apresentação, estaremos colocando no chat as informações sobre as formas de contribuição. Rosa, é com você. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma Domingueira E. Gratidão ao Ederaldo por estar aí me dando apoio e gratidão à nossa palestrante que disse sim para estar com a gente aqui hoje. Amor Exigente é um programa que salva vidas, é um programa de qualidade de vida, é um programa que está disponível para qualquer pessoa de qualquer idade, isso é muito rico, e ele está baseado em 4 pilares, nos nossos princípios básicos, que são os comportamentais, nos nossos princípios éticos, que são os valores, na responsabilidade social e na espiritualidade pluralista. No Amor Exigente, todos são bem-vindos, tendo religião ou não, porque a gente entende que o Amor Exigente precisa estar aberto para receber qualquer pessoa. É muito bom estar aqui com vocês. Semana passada nós lançamos a nossa caricatura, tive alguns retornos das pessoas dizendo, mas não está parecido com vocês, não. Mas caricatura é assim, gente, não fica super igual. E eu contei para o Ney, mais ou menos, como é a característica de cada um. Eu falei para eles, olha, eu sou meio atolada, meio assustada, de vez em quando eu troco as bolas. Aí eu acho que ele foi jogando essas coisas todas nas caricaturas também. Então, a gente está lá com o nosso Instagram, toda semana a gente coloca a domingueira que a gente vai ter, estamos postando, e no bio, acho que é bio que a gente fala, né? Eu estou aprendendo essas coisas do Instagram. A gente deixa disponível a domingueira, então, da semana que vai entrar. Então, por exemplo, semana passada o Ederaldo fez a domingueira, tem lá o link, ficou a semana toda disponível. Quando liberar dessa semana, a gente vai lá e troca e coloca também. Além disso, a gente está presenteando vocês lá no Facebook da Regional Interior Rio de Janeiro, porque nós colocamos todas as domingueiras que foram gravadas e não estavam sendo disponibilizadas no YouTube ainda. Então, quem quiser pode ir lá para assistir novamente, quem ainda não assistiu, quem quiser compartilhar com outras pessoas, entra lá no nosso Facebook para vocês terem acesso. Eu vou pedir ao Ederaldo, então, para me ajudar na espiritualidade. Hoje, mais uma vez, vocês vão me ouvir. Olha, gente, eu não resisto, sabia? Eu começo a ver uma coisa que é legal, eu falo, ai, gente, tem que passar esse trem para o pessoal, não dá. Então, esse livro daqui, ó, não estou querendo fazer propaganda do livro, mas, assim, precisou a Carmen, que é lá do Uruguai, me falar sobre esse livro.
O livro é do Roberto Araújo, se chama O Poder do Jardim. Ele tem outros livros também. E aí eu estou agora na leitura desse aqui. E eu esbarrei com eu vou chamar de crônica, não sei, eu não sou muito boa assim nessa parte, não, mas esbarrei com um capítulo do livro que eu acho que tem muito a ver com a gente aqui no Amor Exigente. Ele se chama Espelho Meu. Então, eu vou pedir para o Ederaldo me ajudar. Ele vai colocar uma musiquinha aqui de fundo, vocês vão apreciando, enquanto eu vou fazer a leitura bem rápida dele para vocês, tá bom? Então, ele começa assim. Veja se vocês estão conseguindo me ouvir. Estão conseguindo me ouvir bem? Espelho meu. Demorei para perceber. Sempre havia gostado de sentar à beira da piscina e ficar admirando minhas palmeiras. Um dia, para encobrir uma pequena mureta, plantei 3 mudas de jasmim amarelo. Deixei que elas crescessem. Seus galhos caíram, geraram novas mudas. Quando dei por mim, havia criado uma verdadeira mureta verde, obstruindo meu ângulo favorito de observação para as minhas palmeiras. O tempo havia me enganado. Não dei tanta importância quando a revista Natureza afirmou que, ao plantar uma mudinha, a gente precisa pensar em como ela será quando adulta. Essa palavra adulta sempre parece algo tão distante. E, de repente, lá estava a planta imensa bem na minha frente. Na época, 6 anos haviam se passado desde que comprei minha casa de campo e criei meu próprio paisagismo. Entre meus acertos está a grama amendoim, que cobriu uma área enorme e não me dá qualquer trabalho de manutenção. A cássia, com sua copa vigorosa, cheia de cachos amarelos, e as palmeiras imperiais da entrada, que a cada chegada me dão bom dia de ângulos cada vez mais altos. Mas meus erros também se tornaram evidentes e até gritantes. Além do jasmim amarelo, também não previ que o pomar que herdei precisava ser substituído aos poucos, pois foi ficando velho e com baixa produção. Outro erro. Não nivelei corretamente o solo de boa parte do gramado, e agora ele ficou irregular, cheio de ondulações. Mas assim como meu jardim, vejo que eu também não sou a mesma pessoa. Meu rosto mudou. Minha forma de ver o mundo, idem. 2 dos meus filhos, que eram bem pequenos, já são adolescentes. Que bom que a vida passa. Que bom que a gente pode ir contemplando essas transformações promovidas ao longo do tempo. Difícil seria não sair do lugar, nem ter realizado nada. Gostoso é comprovar com tranquilidade tudo o que acertou e o que errou. Nessas horas, fico convencido de que o jardim reflete totalmente seu dono, com a vantagem de que se modifica a cada dia, mesmo que a gente demore um pouco para perceber. Então, eu queria deixar esse texto com vocês, porque é exatamente como eu vejo a nossa vida. A vida vai se transformando, a vida vai mudando, né? A gente vai amadurecendo ou não, a gente vai buscando novos caminhos, a gente vai se surpreendendo com as coisas que vão acontecendo na nossa vida. Quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai tendo mais, acho que assim, percepção para vislumbrar e agradecer pelo que está no nosso entorno. Então, que a gente trate assim, se você não tem um jardim em casa, olha a sua rua, olha a sua pracinha, aquele vasinho pequenininho que você plantou uma mudinha um dia, né? E agradeça por isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre, todo dia, agradecendo por essas novas vidas que vão surgindo. E a natureza é uma coisa muito esplêndida. Esse autor aqui, ele tem uma sensibilidade muito grande. E eu agradeço a Carmen, lá do Uruguai, que fala outra língua, que aí veio me apresentar esse autor. Um beijo no coração de vocês e gratidão, gente.
E agora nós vamos apresentar a nossa palestrante da noite. A Cristiane Lopes de Queiroz, ela é coordenadora do grupo de Macaé. Macaé é uma cidade aqui do estado do Rio. Ela é conselheira de dependência química, ela é capelã, ela é professora, ela é avó, ela é mãe, ela é um monte de coisa, gente. Eu não sei como é que a Cristiane dá conta de tanta coisa. E aí, um dia, assistindo uma live que eles fizeram lá em Macaé, a Cristiane apresentou uma palestra. E eu fiquei muito, assim, impactada com a palestra e falei, poxa, Cristiane, você não pode levar essa palestra lá para Amor Exigente? E ela disse sim. Então, ela vai estar aqui com a gente hoje falando sobre a família disfuncional gera dependente. Boa domingueira para a gente. E agora é com você, Cristiane. Gratidão, Rosa. Deixa eu estar ligado, tá? Gratidão, Rosa. Boa noite, família E. Com muita felicidade, né? Com muito carinho, estamos aqui para abordar esse tema, que é um tema assim relevante para não só para os grupos, né, de família, mas para as famílias em geral, sejam elas com ou sem dependentes de químicos. A minha história começou da seguinte forma: eu casei-me com uma pessoa que tinha 19 anos de drogatização e a gente sempre diz que é o outro que é o problema, né? E eu fui apresentada através do COMAD, através de uma líder aqui, que era do Narcóticos Anônimos, que é a Magda Delfino, fui apresentada a proposta de fazer um curso de amor exigente. E, nessa ocasião, a liderança do Rio veio de Ana Lúcia, outras pessoas que foi em 2011, né? Eu não vou lembrar de todos, e trouxeram esse curso para mim, na verdade, para o município, e quase 93 pessoas se formaram como voluntários do Amor Exigente. E eu sempre achando que a disfunção era do outro. E o tempo foi passando, eu me divorciei, cuidei da minha vida, o meu ex-marido também cuidou da dele, e eu sempre com aquele curso que eu fiz em 2011, sabe, trabalhando na minha mente, que eu tinha que fazer alguma coisa com essa informação, com esse conhecimento do amor exigente. Eu não poderia, de forma alguma, deixar que esse conhecimento morresse. E aí, o tempo passou, eu conheci algumas pessoas, fui fazendo cursos na área de dependência química, me tornei capelã, e eu tive a oportunidade de, através da Magda novamente, que é amiga particular da Rosa, fazer um contato com a Rosa e retomar o trabalho do Amor Exigente aqui na minha cidade. E o que eu comecei nas minhas pesquisas, sendo de grupo familiar? Eu comecei a perceber que sempre as famílias ou elas se vitimizavam ou elas vinham de famílias disfuncionais e, por isso, se casavam com pessoas ou que tinham algum problema alguma adicção ou que tinham alguns problemas também de disfunção na família. E eu comecei a pesquisar, e numa dessas pesquisas eu encontrei, Ederaldo pode me ajudar aí no segundo slide, tipos de família. Quais são os principais tipos de família existentes na sociedade? Então, nós temos a família tóxica, e essa família tóxica ela se classifica em famílias tóxicas manipuladoras, narcisistas e de baixa tolerância. A família disfuncional, né, que é aquela onde os papéis são trocados, onde o desrespeito é praticamente total, ninguém sabe mais por isso que é disfuncional, as funções estão fora de ordem, né? Você vê aquele filho que dá todas as coordenadas e os pais somente obedecem, né? E a família, né, o terceiro aí, a família funcional, que é aquela que a gente está acostumado a ver, né? O pai, a mãe, né?
os filhos todos felizes, todos produtivos socialmente, enfim. E aí a gente continuou na pesquisa e eu pude perceber que de todos esses tipos de família, né, tipos de núcleos familiares, o mais incisivo, né, o principal a gente encontra demais são as famílias narcisistas, principalmente na nossa sociedade moderna, onde os pais ou eles fazem tudo no lugar dos filhos, ou eles simplesmente cuidam da vida deles e terceirizam a educação dos filhos. E aí a gente percebeu alguns segredos, algumas regras desse jogo familiar, né? Que são, eu não vou citar todos, a gente vai tentar otimizar o tempo, porque eu tenho uma dinâmica para fazer com vocês, que eu acho mais interessante até do que essa parte teórica, que essa parte eu vou deixar disponível para vocês aí no grupo. Então, o primeiro ponto, a primeira regra de uma família narcisista é uma família cheia de segredinho. É uma família que fala assim, para o filho, finja sempre que tudo está bem. Então, chega um familiar, eles estão todos sorridentes, né? Tudo bem, tudo feliz, todos felizes. Quando essa visita vai embora, o caos se estabelece. Outro ponto dessa família é uma família que vive de aparência, né? É onde eles sempre ficam preocupados o que os vizinhos vão pensar, o que meu chefe vai pensar, o que meu amigo, né, a pessoa que tem um relacionamento mais próximo, mais íntimo da minha casa, vão pensar. Então, são pessoas assim que não têm um mínimo de uma relação saudável, uma relação bem estabelecida. Pode passar o slide aí, por favor. Essas famílias, elas têm algo em comum. Elas se agridem não só com essa vida mascarada, mas também com palavras, né? Elas têm uma mensagem negativa, uma mensagem carregada. Eles sempre têm uma frase assim: você é incompetente, você é burro, você não presta para nada, você é um drogado, né? Para quem tem adicto em casa, você é uma pessoa desqualificada, enfim. Essas mensagens não produzem de forma alguma mudança. Por isso que o lema do amor exigente é o quê? Se eu não mudo, nada muda. Se você não muda, nada muda. Não adianta a gente querer mudar nosso ente querido o xingando, maltratando, praticando a violência psicológica, a violência doméstica. Ele não vai mudar. Se ele não tiver a gente acredita, né, nesse despertar espiritual com poder superior, por isso a espiritualidade pluralista, né? Porque a espiritualidade vai ajudar essa pessoa a mudar de comportamento, seja ela adicto ou não, né? Porque essa mudança não é feita por vontade de familiares, é feita de um despertar, né? Outra coisa importante que a gente vê na regra familiar aí é a falta de responsabilidade parental. É um jogo de empurra, tipo assim, o pai fala assim, esse menino é usuário de drogas porque a mãe não deu limites. Aí a mãe fala para o pai, ele é usuário de drogas porque você é um pai ausente. Ou seja, eles estão querendo encontrar sempre um culpado quando os dois deveriam ter a responsabilidade pela família, né? Casamento é o quê? Uma sociedade. A gente não pode deixar que os filhos fiquem na responsabilidade só da mãe ou só do pai. Ambos têm que se comprometer na educação do filho. Seja esse filho que deu muito certo, um filho de sucesso, um filho bem-quisto na sociedade, seja aquele que, para nós, é visto até como ovelha, né, negra da família, né?
Pode passar, Ederaldo. No 5, a gente tem lá a falta de sintonia. O que é isso? Não há empatia, não há um amor, não há um respeito, não há não só um respeito mútuo, mas um respeito à hierarquia, crítica pesada, julgamentos, o que você fez há anos atrás, quando você ainda era solteira, seu filho agora ele se acha na condição de querer te acusar ou de te criticar. Isso daí é clássico de uma família narcisista. Por quê? Cada um quer preservar a sua própria imagem, fazendo com que o outro seja o culpado por suas frustrações e fracassos. Eu não sei se eu estou sendo objetiva, mas se vocês tiverem alguma dúvida, depois vocês podem perguntar, tá bom? A falta de comunicação. A comunicação é baseada na desconfiança, né? É uma comunicação que aquele que é mais frágil, mais sensível, se torna refém daquele que é líder. Então, e sempre quando há algum confronto na conversa, gera-se um comportamento agressivo que tem uma forma, né, de se apresentar com raiva, com ódio. Então, isso aí, infelizmente, a gente encontra muitíssimo nas famílias, tá? E também a falta de privacidade. A gente, quando começa a estudar família, a gente até orienta os pais, né? Desde novinho, a cada filho ter o seu espaço, né? O seu quarto. Não, o filho não tem que participar de todos os assuntos que são trabalhados, tratados na casa, de forma que, assim, tem os assuntos que a família toda tem que discutir, sim, mas tem assuntos que são pertinentes ao casal. Isso é importante, muito importante, para que a gente entenda os nossos limites emocionais, respeite o espaço do outro, né? Um dos nossos princípios fala da questão da cooperação, né? Fala da questão de você exigir disciplina, né? Então, tudo tem o seu lugar. Você não pode atropelar as coisas, seja na comunicação, seja na questão da privacidade. Por quê? Porque o outro ele vai se sentir invadido e, de repente, isso causar um conflito desnecessário. Um dos pais narcisistas que eu estava assim, analisando é a questão dele sempre estar se desentendendo com o filho, sempre. Por quê? Porque ele acha tudo gira em torno dele. Aí eu vou compartilhar algo da minha vida pessoal. O meu avô era português, né, o pai da minha mãe. E minha avó, muito submissa, né, casada com 5 filhos, o meu avô sentava à mesa, né, mesa posta, ele se alimentava primeiro, comia o quantitativo que ele queria, de carne, de tudo que era oferecido para aquele jantar ou para aquela refeição, e após ele se levantar, que os filhos tinham o direito de vir e comer o restante. Olha que coisa, que família disfuncional, que família onde o pai, né, a pessoa responsável por aquela casa, que princípio ele estava ensinando para os filhos? Que ele era o mandante, né, o líder maior ali, que os outros eram submissos a ele, né? E isso é muito ruim, porque os filhos eles vão perdendo o quê? Essa empatia, essa proximidade. Tem filho que tem dificuldade de dar um abraço, de dar um beijo, né, de visitar o seu pai, né? Quando a gente vai fazer trabalho assim em asilos, a gente vê tantos idosos que se arrependem da forma como eles trataram seus filhos, porque hoje eles estão amargando aquilo que eles plantaram, morando sozinhos em casas de idosos, né?
Todos que estão ali são por essa situação? Não, mas muitos deles são, infelizmente, né? E os irmãos não são incentivados a serem unidos. Vocês já viram aquela mãe que tem um filho predileto? Que ele fala assim, nossa, a minha filha é médica, a minha filha estudou nas melhores universidades do Rio de Janeiro, mas aquele menino é um problema. Aquele menino, ele vai para a noitada, ele gasta tudo que a gente investe na vida dele, ele não quer nada. Então, numa mesma família, a gente encontra, né, essa divisão, essa pessoa predileta, e a gente começa a rotular as pessoas, né? Tem um filho, que é o filho que a gente chama de filho dourado, né? Aquele filho maravilhoso, aquele filho que deu certo, o filho que é o sucesso. E tem um outro, que é o bode expiatório ou o para-raio, que tudo que acontece na família, ele é o culpado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado nos nossos relacionamentos, porque eles podem gerar, lá na frente, uma ruptura de família, né? de amor, de afetividade. Né? Ainda nas famílias narcisistas, a gente encontra sentimentos que são negados, né? Que não são discutidos abertamente. Então, alguns filhos, às vezes, não têm a liberdade, como havia falado anteriormente, de conversar com seus pais, de assim assumirem o que eles sentem, de apresentar o que eles pensam. Por quê? Porque há uma falta de responsabilidade e de honestidade nas relações, e isso causa comprovadamente distúrbios psicológicos. Você não tem aquele pai que é um mentiroso, que é um contador de história, que ele diz que ama a esposa, que trata bem os filhos, e dentro de casa ele é um agressor? E isso provoca, desde pequeno, distúrbios comportamentais, por conta dessa família com os papéis totalmente equivocados, trocados, né? E as mensagens? As mensagens de não, tu não é suficiente. Como assim? Ah, você estudou? É a tua obrigação. Mais do que a tua obrigação. Você passou no concurso público? É o teu futuro. Se você não fizer isso, você não vai conseguir nada na vida. Então, são aqueles pais que não encorajam, né, não incentivam seus filhos a evoluírem. Não, eles incentivam como se fosse uma obrigação. Isso não é bom para nós, imagina para os jovens, né? Estão naquele momento de crise existencial, de definir, né, de fazer suas escolhas, de definir identidade. E, por fim, né, a família narcisista, ela é disfuncional, ela ter uma disfunção óbvia, onde todos vão perceber que aquela família ali não está bem, que ela está doente, ou é aquela velada, que a gente falou lá atrás, é aquela família que você acha que família linda, e depois já aparece lá nas redes sociais que o pai matou o filho, que matou a mulher, que se suicidou. Ou seja, como que de uma família quase perfeita pode surgir coisas tão trágicas? É porque é uma disfunção velada, secreta, né? E a gente costuma dizer que o conteúdo de cada ser humano é um conteúdo que a gente não sabe o que o outro está sentindo. A gente não sabe mesmo. A gente, às vezes, até se confunde nos nossos sentimentos, quiçá o sentimento do próximo. E todo esse estudo, eu estive lendo artigos do Dr. Karen McBride, que ele faz várias crônicas, vários artigos para o apoio às famílias, às filhas de mães narcisistas. Por quê? As filhas de mães narcisistas têm instalado
a questão da dependência emocional. Essas filhas com muito mais, assim, tem mais facilidade dessas mulheres se casarem, se tornarem tapetes dos seus esposos, porque elas vão fazer exatamente, vão repetir o comportamento que elas faziam com sua mãe, tá? Então, quais são as famílias tóxicas? As manipuladoras, né? Que é aquela assim, que a mãe, antes mesmo do filho responder, se pergunta assim, qual o nome qual o seu nome? Aí ela responde, Pedro. Ela não deixou nem a criança responder. É uma manipuladora, ela que manda, ela que cuida de tudo, ela que intervém em tudo. A narcisista só vê ela mesma. Lembra lá da história da fábula? Espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? Então, é a narcisista, é aquela que só se enxerga. Os filhos, ela terceiriza. E a de baixa tolerância, é aquela emocionalmente frágil. Se não fizer da minha forma, eu ponho para a rua. Eu mando embora, né? E, infelizmente, isso tem acontecido muito. Até por conta da pandemia, nós estamos passando assim, crises emocionais graves. Eu não vou citar cada item das famílias tóxicas, porque eu quero usar mais o tempo para a nossa dinâmica. Mas o que eu gostaria de falar é o seguinte: o principal da família tóxica são os abusos e os maus tratos físicos e psicológicos, tá? A mãe ou o pai ou o padrasto que com binga de cigarro queima o seu filho porque o filho é levado, né? Aquela mãe que sempre está menosprezando o filho a ponto dele não desenvolver autoconfiança, né? Tem crianças que a gente, principalmente assim, com estudos no conselho tutelar, que elas têm tanto medo da família que elas urinam, né? Tem a urina noturna, né? Involuntária, elas se tornam crianças medrosas, jovens medrosos. Eu estou me retratando a criança porque eu entendo que, se você é uma família tóxica, o que é mais atingido são as crianças. Uma criança emocionalmente abalada vai se tornar um jovem delinquente ou dependente químico, ou uma pessoa indefesa às necessidades sociais. É aquela pessoa que não sabe se resolver, não tem independência, tá? Então, vamos passar, Ederaldo, lá para a família disfuncional. Vamos lá para frente. Famílias disfuncionais. Qual é o principal? Mudança de papéis, falta de tolerância, né? Excesso de culpas e julgamentos, sentimento de rejeição, é aquela pessoa assim que ela olha para os pais, né? Pensa assim, meu pai não me ama, minha mãe não me ama, não conversa comigo, eu não tenho um relacionamento bom em família, eu prefiro compartilhar com os meus amigos, né? Do meu clube ou da minha gangue, do que conversar com meus pais, porque meus pais não me entendem. Então, isso é típico da família disfuncional. São aqueles filhos que não têm limite, tá? Ele sai de casa, não diz para onde vai, ele gasta todo o seu dinheiro, seja do trabalho ou seja dos pais, sem dar nenhuma satisfação a nada e a ninguém. Então, isso daí é uma família disfuncional clássica, tá? E, finalmente, a família funcional. É aquela família que a gente pensa assim, nossa, é a família ideal, a família perfeita, tudo de bom, todo mundo feliz, todo mundo realizado, né? Onde há respeito, onde há amor, onde há limite, onde há aprendizagem contínua, onde o indivíduo ele tem crescimento nas suas peculiaridades, onde há trocas afetivas, é aquela família perfeita, tá?
e há um equilíbrio nessa família. Todo mundo tem o seu papel, né? O pai exerce bem a sua função de pai, a mãe também, os filhos, todos se respeitam, todos se tornam autônomos, independentes, funcionais, produtivos e funcionais também para a sociedade, porque nós entendemos que a família é o primeiro núcleo, né? A primeira formação social, né? O primeiro grupo social é a família. E como a gente vai fazer com esses tipos de família que nós falamos aqui, famílias tóxicas, famílias disfuncionais, famílias funcionais, como que a gente vai fazer essa intervenção pensando agora no nosso grupo de amor exigente? A gente vai dar conta de tudo isso sendo voluntário? É óbvio que não. Nós vamos aplicar os princípios, mas nós vamos ter que ter também parceiros. Parceiros na psicologia, se for necessário, parceiro na psiquiatria, se for necessário, né? A Rosa sabe muito bem que eu aqui em Macaé, eu trabalho com os parceiros que são narcóticos, que são as comunidades terapêuticas, porque aquilo que eu não consigo fazer, né, até dentro da oração da serenidade a gente fala sobre isso, né? Aquilo que eu não consigo fazer, né, a gente precisa de apoio, né? A gente precisa de outras pessoas que realizam com sucesso essa tarefa. Então, a gente vai incentivar o lazer, o diálogo, a cooperação, até como um princípio do amor exigente, a afetividade, atividades físicas, tudo isso a gente vai incentivar, a gente vai orientar. Mas, quando se trata de psicologia e psiquiatria, aí foge do nosso voluntariado. A gente tem os parceiros, né? Tem os parceiros na cidade, ou que tem formação em dependência química, ou que tem formação em terapia familiar, para nos apoiar nesse sentido. Tá? Rosa falou logo no início os pilares do nosso grupo, que são os 12 princípios básicos comportamentais, os 12 princípios éticos, a espiritualidade pluralista e a responsabilidade social. Nossos princípios estão aqui, eu não vou estar lendo, porque a maioria do grupo já utiliza nos grupos de AE, né? A oração da serenidade, e o endereço do meu grupo lá em Macaé. Eu quis dar uma corridinha na parte teórica, porque o importante para nós é sabermos que aquele que é maltratado em casa, aquele que não tem limite, disciplina, amor, respeito, cooperação em casa, ele pode sim, 99% de chance dele se tornar um dependente químico, um dependente emocional ou uma pessoa disfuncional. Por que eu falei do meu caso? Eu venho de uma família que meus pais são separados, meus avós são separados, a minha filha é separada, eu sou também separada. Então, se eu fosse olhar para a minha situação hoje, a minha família é disfuncional. Só que o amor exigente entrou na minha vida através do meu ex-esposo, que era dependente químico, que a minha preocupação era com ele, que ele que era drogado, que ele que não usava cocaína. E, na verdade, o amor exigente veio cuidar de mim. Então, hoje eu sou uma voluntária, né, que me reconheço como codependente, em recuperação, em tratamento, né, no processo, e tudo que eu fui estudar de família, naquela época, era por conta dele. E aí caiu a ficha, que, na verdade, o que ele estava passando, eu também estava. Ele tinha uma família disfuncional que ele canalizou para as drogas. Eu tinha uma família disfuncional que eu canalizei para a comida, tanto que eu me tornei obesa, super, super obesa, e estou nesse processo aí de estar cuidando da minha saúde, né? E falo para as pessoas com toda a verdade que a família que é disfuncional gera dependentes,
químicos, gera dependentes emocionais e geram pessoas disfuncionais na sociedade, pessoas que não sabem, não têm autonomia, não sabem gerir a própria vida, né? Eu vou pedir ao Ederaldo para passar as imagens. Nesse momento das imagens eu não vou falar. Vocês vão tentar se identificar ou reconhecer nas imagens que família é essa. Ela é funcional, ela é disfuncional, ela é tóxica, o que ela é? Gente, vocês estão vendo as imagens? Não estou vendo, não. Gente, vocês estão vendo as imagens? Eu não estou vendo. Sim, Normal, normal. estou vendo sim, normal. Eu também estou vendo. Estou Eu vendo. estou vendo também. Eu estou vendo também. Também estou vendo. Eu também estou vendo normal. Aqui também, tá normal. Normal para mim também. Para mim também está normal. Tá bom, obrigada. Já voltou aqui. Eu estou na figura 7, não é isso? Isso. Beleza, as anteriores eu não vi.
Ederaldo, a Cristiane está aí na sala? Eu estou. Ah, então tá bom, pronto. Agora é com você, então. Já Então, a voltamos. gente viu ali alguns casos de família, né? Tem até o programa lá na televisão. E dentre esses casos de família, eu achei interessante, eu não sei se o Daraldo pode mostrar aí algumas imagens, a gente tem a Fat Family, a gente tem a Grande Família, a gente tem vários programas que falam de família. Aí eu queria que vocês... o Simpson é um exemplo que vocês podem guardar aí, figura 1. De família o quê? Que família é essa? O Simpson. Eu acho que é uma família disfuncional. Totalmente. Nota 10. Nota 10. Disfuncional. Disfuncional também. A 2. Disfuncional. Tem dependência química, tem violência doméstica. Disfuncional. Olha a família 3. Que família é essa? Uma família funcional. Funcional. Não, todo mundo feliz, tudo realizado. No piquenique. E essa daí? 4. Disfuncional. Narcisista. Narcisista, né? Eu vou acelerar um pouquinho para mostrar só mais uma imagem para passar a palavra para a Rosa. Esse material vou deixar de Cristiane. Oi? Nós temos tempo ainda, fica tranquila. Está dando 8 eu tô horas agora. aqui que já está dando 8 horas. Não, Tem vai tempo? até 8h20. Então tá ótimo. Você tem mais uns 15 minutinhos. Então tá ótimo. Que família é essa aí, gente? É 5. Disfuncional. Narcisista. Eu acho que é narcisista. Eu também acho. Essa aqui, isso que eu queria que vocês percebessem. Em uma família, ela pode migrar de disfuncional para tóxica, tá? Para manipuladora, tá? Ela não é exatamente... claro que tem principais características, mas ela pode migrar entre duas classificações. E a 6? Eu acho que é uma família Disfuncional. disfuncional, né? Eu fiquei em dúvida essa daí. É tóxica, não? Tóxica. A pessoa está tão adoecida que ela descarrega em remédios controlados para dar que a gente chama das bolinhas da felicidade, né? Ela não é usuária de uma droga ilícita, né? Ela não usa êxtase, né? Ela não usa drogas ilícitas, mas ela usa drogas lícitas para amenizar seu sofrimento familiar. Sofrimento, Esse daí, esse é facinho, tá? Já está bem, a figura 7. A manipuladora. Família manipuladora. Família tóxica manipuladora. No caso aqui é a mãe, mas poderia também ser o pai, um irmão, tá? Alguém que domina a pessoa mais frágil da casa. E esse, dificuldade de lidar com fracasso. Disfuncional. Disfuncional. Manipulador também, né? Manipulador também. Esse daí. Desqualificando, né? 9. Disfuncional também. Disfuncional. Intolerantes. Fique esperto. Quando tem desqualificação, quando tem agressão, que pode ser física e pode ser psicológica, ela também pode ser tóxica, tá? Isso. Sempre se sentir como uma parada. Quem nunca se sentiu assim, gente? Rejeitada, né? Rejeitada, medrosa. Que família é essa? Disfuncional. Isso. Figura 11. Pinóquio. Falso Mentirosa. Frequência da família. Família mentirosa. A criança está olhando assim, né?
Hã? Isso aí é sério. Lembra que a gente falou de viver de aparência? Essa família aí vive de aparência. Vocês perceberam que a maioria das imagens são disfuncionais? Porque a maioria das famílias no mundo são disfuncionais. E uma se esbarra na outra, né? Porque Isso aí. muitas Isso mesmo. semelhanças. Isso aí. Ter dificuldades com interações sociais para confiar nos outros. Se você teve pais que se separaram, que se agrediam, que a casa era assim, os papéis eram invertidos, você vai ter facilidade de confiar em alguém, amar alguém? É mais difícil. Então, aí a terapia entra como um apoio, tá? Para você superar seus traumas e recomeçar sua história de vida. Sua autoestima. A figura 13. Falsa de senso de identidade própria. Você faz aquilo que os outros mandam. Ó, o pai, ou sei lá, o familiar que está orientando ela ali, ela, quando se olha no espelho, ela não se reconhece. Ela se vê totalmente diferente do que a verdadeira imagem dela. Não tem gente que fica, se você é burra, você é feia, você nunca vai casar, olha o peso que trouxe para essa pessoa. A figura amarela, ela era mais jovem, mais nova. Quando ela se tornou jovem, ela ainda carregou o trauma. Figura 14. Exagerar nas críticas a si mesmo. É aquela pessoa que quer tirar 10 sempre, em tudo. Isso aí é uma pessoa que está em desequilíbrio. Ninguém é perfeito. Ninguém consegue ser perfeito em tudo, né? E os erros deveriam ser usados para o nosso aprendizado. Você vê a mãe aqui, ó, chamando a atenção da filha porque a filha tirou um B. Isso não existe, gente. Isso é exigir demais das pessoas, né? Figura 15. Colocar as próprias emoções em último lugar. Ou seja, a mãe não está dando nem oportunidade da filha se comunicar com ela. Ela já falou, para, não quero ouvir, não. Eu não. Vamos contextualizar. Agora eu estou ocupada, agora eu tenho o meu projeto, minhas coisas para fazer, depois você fala. Então, a criança, o jovem, aquele filho, vai sempre ficando em último plano. Aí, quando ele se torna um adicto, aí, quando ele se torna uma pessoa emocionalmente confusa, depressiva, com transtornos de ansiedade, aí sim a mãe deixa de ser omissa para ser uma pessoa que paparica demais, que faz tudo por ele, aí inverte os papéis e os valores. Olha que interessante essa figura aí. Quantos anos você tem, garoto? Aí o que a mãe fala? Ele tem 9. Que família é essa, gente? Hã? Controladora. Controladora. Ela não deixa meu filho falar nada. Qual seria o correto? Quantos anos você tem, garoto? A mãezinha, ó, quietinha. Aí vai e responde, eu tenho 9. Peraí. Dê responsabilidades a seu filho. Eu vou falar aqui, vou testemunhar que eu pequei nisso daí. Eu trabalhava muito, né? Eu sou professora da rede estadual e municipal, então precisei terceirizar. Minha mãe cuidou da minha filha 15 anos e 2 meses, por eu ser separada, não deixar minha filha com estranhos. E aí, todos os presentes eu dava, queria comer. Eu era igual fast food, era igual iFood. O que quer comer? Vamos lá comprar. Sempre ter dinheirinho, roupa nova, roupa de marca, e não habilitei ninguém a cozinhar, não habilitei ninguém a cuidar dos seus pertences, das suas coisas. Então, eu errei.
nessa coisa da responsabilidade. E isso daí trouxe muitos problemas para a minha vida pessoal, né, para a minha vida familiar. Hoje, através do Amor Exigente, eu estou abrindo mão da minha filha morar sozinha, né, com os 2 filhos dela. Ela está com 22 anos, e eu morar na minha casa e apoiar naquilo que for possível. Se não fosse o Amor Exigente, isso jamais aconteceria, porque a gente fica com aquela culpa, né, de ter que fazer algo que a gente não fez quando era criança, porque a gente precisou terceirizar a educação do filho, né? Então, não erra nisso. Dê responsabilidade para o seu filho. Vê essa mãe, ela estava lavando a roupa sozinha. Quando a filha dela virou adolescente, ela já estava ensinando a filha a colocar a roupa na máquina. São pequenas atitudes, mas que te ajudam muito mesmo lá na frente, lá na juventude. Oriente seu filho para que possa fazer suas próprias escolhas e com assertividade. Então, eu vou ler aqui os balões. Vamos fazer isso? Não. Vamos subir nessa árvore alta? Ou você está com medo? Aí o rapazinho de azul responde: vamos fazer isso. Eu não sou covarde. O que seria correto? Vamos subir nessa árvore alta? Ou você está com medo? Responde o rapazinho: eu posso fazer isso, mas podemos cair e nos machucar. Então, ele escolheu não fazer o errado, não se colocar numa situação que poderia trazer danos para a vida dele. Isso numa coisa simples, mas vamos pensar no uso de drogas. Chega alguém e oferece cigarro, chega alguém e oferece cocaína, maconha ou qualquer tipo de substância psicoativa. Seu filho tem que estar preparado para responder, para escolher de forma assertiva. Sai daí! Braço. Sua cara. Figura 9. Desenvolva a autoconfiança do teu filho. Você Tá batendo, senta daí, senta cega. Tudo para o seu filho. Você precisa ensiná-lo. O menino, ele já tinha uma idade que ele poderia amarrar seu cadastro lá. Mas a mãe protetora, manipuladora, quis amarrar o tênis dele. Mas a mãe, que já está no programa do Amor Exigente da cidade dela, deixou o menino amarrar o calçado. É desse jeito. A gente vai evoluindo como pais, né? Porque pais também são gentes, não é isso? E o fim de semana? Olha o fim de semana em família. Todo mundo na rede social, ninguém conversando, ninguém interagindo, pelo menos interagindo assim. Não há um diálogo ali naquela casa. Eles estão preocupados com outras coisas, né? Então, é uma família desconectada, apesar da tecnologia. Então, eu pensei em estar trazendo essas imagens para que vocês pudessem, assim, de uma forma bem lúdica, identificar o que é tóxico, o que é disfuncional, o que é funcional, quais são os erros, né? As bobeadas que a gente vai dando aí na educação dos nossos filhos, e que a gente não se perca na nossa família, né? Que o equilíbrio esteja na nossa família através dos princípios do amor exigente, através da nossa espiritualidade e através da nossa responsabilidade social. Gratidão, Rosa, gratidão, Ederaldo, e a todos que tiveram a paciência de me ouvir. Eu falo muito rápido, mas hoje eu fui me controlando, porque para a gente conseguir passar uma imagem clara, objetiva, e quem tiver qualquer pergunta, fique à vontade, e esse material vai estar disponível, já está disponível com o Ederaldo, tá bom? Vocês podem aí usar e abusar, porque é um material assim que eu fiz com muito carinho para o movimento Viva Livre, que é um movimento aqui em Macaé que trabalha uma campanha de não às drogas, mas que também vai ser produtivo para vocês, estar vendo e revendo, né? Colocando aí o checklist da família. Um beijo, fiquem com
o poder superior. Gratidão, Cristiane, foi muito bom te ouvir. Tem uma perguntinha aqui da Liz, ela está perguntando assim: a família Buscapé, família dinossauro e os Flintstones, seria que tipo de família? Ela colocou essa pergunta aqui. Deixa eu pegar lá a imagem para a gente... os Flintstones, família feliz, que tem os amigos felizes, papai, mamãe, filhinho, todo mundo organizado. A família de negros, também, papai, mamãe, os filhinhos. Cleveland, né? Também família feliz, todo mundo organizado. Família Adas, apesar de fisicamente serem estranhos, eles têm todos os componentes da família, né? Eles têm, cada um, a sua função. Então, uma família funcional também. Quando eu falo família perfeita, estou tentando retratar a família funcional. Família dinossauro, aqui, ó. Todo mundo, ó. Pai, a mãe, o bebê, o baby, todo mundo também, funcional. Já a família de Buscapé, por mais que a gente olhe como eles são doidões assim, né? Que eles são muito bagunceiros, muito desordeiros, mas eles têm o quê? A gente não pode dizer que eles são disfuncionais, que eles não têm todos os membros da família, mas eles têm o quê? Unidade, respeito, cada um na sua função. Pelo menos o que eu conheço da história deles é isso. Eles brigam, mas no final estão o quê? Unidos. Então, as primeiras famílias aí são famílias funcionais. O programa do Márcio Garcia, aquela família Lima, gente, família funcional, uma família toda perfeitinha, a família de Sandy Júnior, né, do Chitãozinho Chororó, tudo direitinho. Agora, essa família, a grande família, tem todos os componentes, mas por que eu vejo que eles são disfuncionais? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Tem o pai, tem a mãe, tem o filho, mas por que eu vejo como disfuncional? Bom, tem esse filho que já está um adulto, continua morando com os pais. Tem a mãe que encobre as coisas que o filho faz errado. Tem o Agostinho, que também mente a beça, né? E está sempre querendo se dar bem na história, né? A música até diz, né? Uma família muito unida, oriçada, mas bem desajustada, eu penso. Eu vejo, tá? Vocês podem dar opinião também. Eu vejo como família funcional, pai, mãe, filhos. Quando você tem os agregados, o negócio já começa a desgringolar. Como na minha casa, a minha filha se casou, ficou 5 anos fora, voltou para casa com os meus netos. Quem que é a família dela? Eu não sou mais família dela, agora eu sou parente. A família dela era o marido dela e os filhos dela. A partir do momento que ela vem para a minha casa já não é uma família funcional. No caso ali, Agostinho e a mulher dele, se eles são adultos, eles não teriam que estar morando ali naquela casa e sendo sustentado pelo Linneu. Então, essa família aqui, apesar de ter pai, mãe e filhos, esse já está destoando, porque tinha até o velhinho, que eu não lembro mais quem, o avô do Lúcio Mauro aqui, que também morava aí, que nessa época ele faleceu, não está na foto. Então, como que numa casa você deixou de ter pai, mãe e filhos para ter todo mundo? E quem sustentava ali é só um. Então, essa família aqui, na minha análise, é disfuncional. Tá bom? Então, a gente quer te agradecer muito, as suas colocações foram ótimas. Eu me vi em vários momentos ali, comecei a anotar, número 15, número não sei o quê, número não sei o quê. Eu falei, deixa eu parar aqui. Mas, assim, é o que você falou, né, Cristiane? Quando a gente não tem o conhecimento, a gente realmente age dessa forma. Eu penso que eu já contei aqui. A minha filha mais nova chegava em casa e falava assim, tirei 10. Eu dizia para ela, não fez mais do que sua obrigação. Eu também tive essa questão como você, tive que terceirizar, né? A minha mãe foi uma pessoa muito presente na criação dos meus filhos, porque eu também me separei, precisava viajar muito pelo meu trabalho, e aí tive que contar com ela para poder estar me ajudando nessa criação. Só que eu não dava para ela, vamos dizer assim,
o papel que ela estava exercendo enquanto eu estava fora. Por exemplo, ela dizia para mim assim, mas eles espalharam o brinquedo. Eu falava, deixa, mãe, não tem problema. Mas eles comeram todos os biscoitos que estavam na despensa. Mamãe, qual o problema de comer o biscoito? Então, eu tirava a autoridade dela, estando distante, viajando a trabalho, mas querendo, né, tá colocando ali a minha autoridade, que, na verdade, eu não estava presente fisicamente. Mas aí eu venho para o amor exigente, descubro que eu não tenho culpa, vou trazer a tal da responsabilidade, e aí a gente vai mudando, e a gente vai entendendo que o que passou a gente não tem como trazer mais. Por isso que a gente diz que dia hoje é o primeiro dia da minha nova vida, para eu começar a fazer uma nova história, não é? E eu gostei muito que você colocou assim, aquele que não tem limite, disciplina, amor, pode vir a se tornar, né? Porque, na verdade, a gente não tem uma caixinha fechada para nada. Não quer dizer que dentro de uma família super funcional não vai acontecer alguma coisa, porque a gente sabe que a dependência química, ela é biopsíquico, espiritual, né? Então, ela envolve um monte de coisa que a gente não sabe, que às vezes acontece aquilo na nossa família, por mais que esteja ali a família toda bonitinha, né? Toda presente, toda completa nesse processo, né? Mas eu queria Rosa, te deixa eu agradecer só falar muito. uma última Pode falar. coisa. Pois não. Tem na imagem aí, a parte depois de caso de família, tem um diagrama dizendo assim, casa mais família mais amor igual a lar. A única reflexão que eu gostaria de deixar de tudo que foi dito aqui é que se a nossa casa é somente uma casa ou se a nossa casa é um lar, tá? Porque o lar tem respeito, tem disciplina, tem amor, né? Tem limites, mas a casa, quando ela é simplesmente casa, ela é disfuncional, porque não tem afetividade, aí acaba tendo conflito gera o quê? Dependência, seja ela emocional ou química. Então, guarda isso daí no seu coração. Casa mais família mais amor, igual a lar. A sua casa é uma casa ou um lar? Muito bem colocado. Gratidão por essa reflexão. Nós vamos levar hoje esse questionamento da Cristiane. A sua casa é uma casa? A sua família está numa casa ou está num lar? Como é que a sua família está constituída? Ederaldo, eu vou passar para você administrar aí o tempo, e aí depois, quando a gente for terminar, eu falo sobre a nossa próxima domingueira aí. Bom, nós temos mais uns 5 minutinhos para quem quiser fazer alguma pergunta. Pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha. Alguma colocação? Enquanto o pessoal está tomando coragem de abrir o microfone, eu quero dizer que tem várias mensagens aqui agradecendo, dizendo que a palestra foi excelente, e hoje nós tivemos em 110 aparelhos ligados aqui, viu, Cristiane? Agora vamos lá, já tem ali uma mãozinha. Thelma, pode abrir o microfone. Abri. Boa noite, obrigada. Gostaria de agradecer pela palestra, muito boa, muito bem explicativa, de fácil entendimento, fácil compreensão. Gratidão, né, pela brilhante palestra. Como foi dito aí, né, a questão da terceirização da educação dos filhos. Hoje, na sociedade que nós vivemos, né, é muito difícil a gente não ter como fazer isso. Ou a gente terceiriza com o familiar, seja os avós das crianças, ou um tio, uma tia, um parente, ou na creche, mas não tem como ser diferente, né? Mas aí, como a colega falou aí, a última que falou, esqueci o nome dela, acho que ela está colaborando aí também com a reunião, que talvez o que falte é a gente delegar, né, como agir em determinadas situações, como agir, e também é a gente ter aquele tempo com qualidade, o tempo que você tem com seu filho, você ter qualidade ali naquele tempo, que eu conheço famílias, né, até dentro da minha própria família, onde a mãe está em tempo integral, mas falha nesse aspecto, né, a gente observa, porém a gente não se mete, claro, não fala nada, mas a gente observa que está falhando, que tem filhos com 13 anos e 20 anos dentro de casa, não tira
uma colher da mesa para colocar na pia. Não ajuda em nada dentro de casa, não colabora, porque não delega, não ensina, não manda fazer. E foram criados o tempo todo com a mãe dentro de casa, né? E o pai trabalha fora, quando chega à noite, ainda colabora, ajuda nas tarefas, tudo bem, não vejo nada demais nisso, e os filhos que ficam dentro de casa não faz, né? Quando o pai vai falar, e tem aquela confusão, enfim, não vou entrar em um detalhe. Então, assim, eu acho, na sociedade que nós vivemos atualmente, é muito difícil, né, a gente não poder contar com alguém, a gente realmente precisa contar. Agora, é a gente saber ter o tempo que nós temos com nossos filhos, a gente ter aquele tempo com qualidade, né? É só o que eu queria falar, isso aí. E agradecer que realmente a palestra foi muito boa. Muito obrigada, boa noite, parabéns. Aí agora a Célia levantou a mão. Boa noite. Gratidão pelo serviço, muito boa a palestra e, assim, muito gratificante, sabe? A gente está aprendendo, né? Apesar de meus filhos já estão criados, mas nunca é tarde para a gente ensinar. Eu confesso que falhei muito também em certos momentos por falta de conhecimento, né? Eu tenho um filho que o pai trabalhava fora, era dependente químico, final de semana bebia muito e ele muito pequeno, meu filho, uns 6 anos, e ele batia na criança. E eu fiquei ali naquele tempo covardemente aceitando tudo, as agressões físicas dele em relação ao filho, a mim. E assim, se eu tivesse conhecido o amor exigente mais tempo, com certeza teria sido diferente a história. Mas tudo bem, já passou. Resumindo, meu filho hoje é adicto, né? E eu, por muita protetora, porque o pai já era assim, então eu queria proteger a qualquer custo, né? E isso veio causar, infelizmente, creio eu, a dependência química do meu filho, né? E venho de uma família totalmente disfuncional, tanto da parte na minha casa, né, como eu fui criada, e vejo a minha família hoje toda disfuncional. Eu olho assim, às vezes quero falar, mas infelizmente a gente não pode mudar ninguém, né? Tenho que cuidar de mim e da minha casa, né? E tenho um neto hoje com 5 anos que estou vendo minha mãe criando, e ela criou meu primeiro filho e agora está criando meu neto, que é bisneto dela, da mesma forma que criou meu filho, meu primeiro filho, que também é adicto, completamente de uma forma totalmente errada. Aí no meu neto eu me meto, né? Em vez de quando eu vou lá, falo, mas entra pelo um ouvido e sai no outro. Às vezes eu trago ele para cá para ver se eu consigo fazer diferente, mas o convívio dele maior é com eles lá, né? Meu filho, minha nora, minha mãe e meu pai. Isso me deixa muito apreensiva. Muito obrigada pelo serviço de vocês, é muito bom mesmo. Boa noite. Obrigado, Célia. Não temos mais perguntas, ninguém de mão levantada. Cristiane, suas considerações finais, por favor, e depois a gente encerra com a oração da serenidade. Então, Ideraldo, nada muda se a gente não mudar. Só por hoje e para sempre. Então, que a gente nunca esqueça desse lema, que a gente precisa cuidar da nossa qualidade de vida e se a gente a partir do momento que a gente esteja nos fortalecendo, a gente tenha mais condições de ajudar a nossa família e os nossos desafios. Muito obrigada. Gratidão. Parabéns, Cristiane. Muito obrigado.
Desculpa, Ederaldo, atropelei. Pode falar, Rosa. Eu vou só anunciar a nossa domingueira aí da semana que vem. A gente vai ter a Maria Ivanilda Mazzini, do Grupo São Luís de São Paulo, e ela vai falar sobre o primeiro passo. Então, a gente espera vocês na semana que vem. Muita gratidão. Convidar a Ana Soares para a nossa oração da serenidade. Tá. Obrigada, Rosa, obrigada, Ederaldo, obrigada, Cristiane. Olha, excelente, Cristiane, a sua apresentação, tá? Creio que todos aqui aprendemos, né? Aprendemos muito aí com você, tá? Muito obrigada. Ederaldo, você pode colocar a oração? E aí todos leem, mas... Vamos lá. Se puderem abrir os microfones, é bom, porque a gente escuta a voz de vocês e faz uma energia maior, tá? Vamos lá, abram os microfones e soltem a voz agora. Eu seguro minha mão na sua, no meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Cedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, agem para modificar, sabedoria para distinguir uma das outras, força e alegria. Muita força, semana maravilhosa para todos. Maravilhosa. Até a próxima Maravilhosa. Beijo para todos. Graça.